Em seu tempo, Jesus se colocava ao lado dos excluídos e marginalizados. Hoje, quem é discípulo e discípula de Jesus também deve ter a mesma postura. Olá, sou o Padre Frei José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica. Convido você a, nesta reflexão, nessa catequese para adultos, refletir um pouquinho sobre Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Lucas 19, versículo 1 a 10. Abra sua Bíblia e leia esse texto em primeiro lugar. Esse texto que nós acabamos de ouvir retrata uma cena muito famosa, ou seja, uma historinha muito famosa que aparece somente no Evangelho de Lucas. Jesus que vai na casa de Zaqueu, que é um cobrador de impostos, né, se oferece para comer na casa de Zaqueu, e esta acolhida de Jesus para com Zaqueu faz com que Zaqueu mude absolutamente de vida. Ou seja, que ele devolva tudo que roubou, que ele partilhe com os pobres aquilo que ele tem, né? O grande detalhe, o que provoca escândalo aqui é que justamente Zaqueu é um cobrador de impostos, o que naquele tempo era uma profissão muito mal vista, porque era visto como alguém que colaborava com a dominação dos romanos sobre o povo judeu. Portanto, os, os judeus consideravam um cobrador de imposto um pecador, porque está colaborando com a dominação dos estrangeiros, né? Com a dominação dos estrangeiros. Mas só que Jesus come com ele. Ou seja, o comer no tempo de Jesus, a comensalidade, ou como se dizia na época, as raburá, ou raburot, né, a comensalidade, o grupo que se reunia para poder comer juntos, significava que aquele grupo comungava da vida uns dos outros. Então não era simplesmente a questão de comer e beber, ou seja, naquele tempo só se comia e bebia com pessoas com as quais você comungava da vida. E aqui que está o detalhe, que Jesus comia com publicanos, pecadores, ou seja, todo tipo de gente que a religião da época considerava gente impura para praticar a fé, ou gente impura para estar diante de Deus para o adorar. E aí nós vemos, né, por exemplo, inúmeras cenas lá nos evangelhos, se você tiver a curiosidade de ler os evangelhos, você vai ver que Jesus convivia com prostitutas, Jesus convivia com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, como é o que é o caso de Zaqueu, que era o caso de Zaqueu. Jesus convivia com leprosos, doentes, coxos, aleijados. E aqui vale ressaltar, lembrar, que a teologia da época, a religião judaica da época, ensinava que a doença era consequência do pecado. Então, as pessoas doentes não podiam nem participar da celebração da meditação da palavra na sinagoga, tampouco do sacrifício do Templo de Jerusalém, porque a religião achava que elas estavam doentes porque estavam sendo castigadas por Deus. Ou seja, a própria religião excluía os doentes. Olha só que coisa. E nós vemos Jesus curando os doentes, mostrando, não, Deus está do lado preferencial dos doentes, porque quer manifestar a sua bondade, sua graça, seu amor e sua cura. Olha só, Jesus inverte a questão, inverte a questão. Hoje em dia tem muita gente que acha que doença é consequência do pecado, mas tem nada a ver. Jesus superou essa teologia arcaica, essa teologia ultrapassada. Outro grupo que Jesus acolhe na sua convivência é o grupo das mulheres. Por quê? Porque aquela sociedade era patriarcal. A mulher era uma pessoa de segunda categoria, a mulher era estritamente do lar. Né? A mulher não podia estudar a palavra de Deus, a mulher não podia se matricular numa escola de rabino para estudar a Torá. E Jesus tinha discípulas, né? Por exemplo, Marta, Maria. O Evangelho de Lucas deixa bem claro que Maria está aos pés de Jesus escutando a palavra, ou seja, estar aos pés de Jesus é a postura de quem é uma aprendiz, uma discípula, né? Outro detalhe interessante que está nos 4 evangelhos é que foram as mulheres as primeiras a anunciar que Jesus ressuscitou. Ou seja, não foram os homens, ou seja, foram mulheres que as primeiras a testemunharem a ressurreição de Jesus. Depois, as crianças, porque as crianças também não eram consideradas pessoas. Só a partir de 12 anos, no caso dos meninos, e a partir de 13 anos, no caso das meninas,
que eram consideradas adultos, mas enquanto isso, não eram consideradas gente de valor, eram desprezadas, eram menosprezadas. É interessante que o Evangelho fala que Jesus abraçava, acolhia as crianças, por isso que Jesus tem aquela cena que fala assim, que quem acolher uma criança é a mim que acolhe. Ou seja, hoje, na nossa hermenêutica atual, que temos toda uma preocupação para com as crianças, ou seja, nós entendemos a criança como símbolo de inocência, de pureza, de simplicidade. Não, mas na época de Jesus não. A criança é símbolo de exclusão. A criança não era nem contada na sociedade. Então, quem acolhe aqueles que não são contados, aqueles que não têm valor, aqueles que são os invisíveis da sociedade, está acolhendo o próprio Jesus. Está acolhendo o próprio Jesus. Os samaritanos existiam desde o século VIII a.C., 722, quando a Síria destruiu o Reino do Norte e trouxe para lá 6 povos para viver onde era o Reino do Norte, e ali na mescla daquelas raças nasce o povo samaritano. Então, desde aquela época, o povo do sul de Judá, os judeus, desprezavam os samaritanos, ou seja, considerando-os de raça impura, né? E de uma religião supersticiosa, de uma religião sincrética, né? É por isso que judeus e samaritanos não se davam, né? E é interessante que Jesus acolhe os samaritanos. No Evangelho de Lucas, Jesus dá um exemplo de um samaritano que cumpre a Torá, ao passo que um sacerdote e um levita judeus não cumprem a Torá, não cumprem a hospitalidade, não cumprem as obras de misericórdia, né? Então é interessante a gente ver que nós, enquanto cristãos católicos, hoje muitas vezes, nós desprezamos pessoas que têm uma fé diferente, porque nós nos julgamos donos da verdade e julgamos e condenamos quem possui uma fé diferente, né? Da mesma forma como os judeus faziam com os samaritanos do tempo de Jesus, e Jesus acolhia os samaritanos, né? Por exemplo, os famintos, né? Todos os evangelhos narram Jesus multiplicando pão e peixe para quem está com fome. Ora, por que o povo está com fome? Primeiro, porque não tem trabalho, porque aquilo que é produzido muitas vezes é levado embora por imposto. Ou seja, os famintos aqui, eles são a consequência direta da opressão romana sobre o povo de Jesus. Ou seja, quando o povo não tem dinheiro para comer, porque esse dinheiro está sendo ou roubado, ou está sendo extorquido, ou está indo para uma outra necessidade, para uma outra coisa, né? No caso, os impostos, né? Que estima-se que os romanos cobravam a 30% a 40% daquilo que era produzido. Ou seja, era uma escravidão medonha que o povo de Jesus sofria naquela época. Por exemplo, deficientes físicos, né? Cegos, coxos, aleijados, como falei, ou seja, pessoas doentes de modo geral, que a religião excluía, Jesus acolhia. Jesus falava que o reino era delas. Depois, a mulher adúltera, né? João capítulo 8, ou seja, pessoas que estavam em uma vida, digamos assim, desajustada com a própria lei de Deus, Jesus acolhe para converter e mudar a vida dessas pessoas. É a pastoral de Jesus. Jesus acolhia, convivia e salvava a vida das pessoas na situação existencial que estavam. É uma grande lição para nós. Pescadores. Os pescadores também, tal como, por exemplo, os pastores, eram pessoas que a religião judaica considerava também impuras. Por quê? Porque por obra do ofício do seu trabalho, no caso dos pastores, de cuidar sempre do rebanho, e no caso dos pescadores, de sempre estar na lida, no trabalho, para poder acolher, para poder pescar, etc., eles não podiam cumprir com exatidão, com minuciosidade, todos os preceitos da lei de Deus. Ou seja, todo aquele legalismo judaico que existia naquela época, eles não davam conta de praticar. E por isso a religião os excluía. A religião judaica, os considerava impuros. E é interessante que Jesus chama justamente quem para ser seus discípulos? Pescadores. Então, muito interessante, né? Então, é claro, isso aqui é notório, que Jesus, qualquer um que lê o Evangelho, simplesmente, não precisa saber teologia, não precisa saber grego, hebraico, aramaico, mas qualquer um que lê o Evangelho vê que Jesus estava do lado de pessoas excluídas, marginalizadas pela época, e as pessoas que eram estritamente religiosas, tais como sacerdotes, saduceus, fariseus, criticavam a postura de Jesus por conviver com esse tipo de gente. Então, isso nos traz uma lição.
isso nos traz uma lição, porque hoje agora precisamos olhar para a nossa sociedade como um tal, e a gente poderia se perguntar: quais são os grupos sociais que na sociedade de hoje não são respeitados? Como que se manifesta essa marginalização desses grupos na nossa sociedade atual? O que de ruim que a gente escuta que se fala acerca desses grupos que são marginalizados hoje, né? Como que se dá essa marginalização, essa exclusão por parte da sociedade ou até mesmo por parte da própria igreja, por parte das comunidades que se dizem cristãs, né? E se perguntar, o que Jesus faria se estivesse aqui historicamente? Será que Jesus estaria perto dessas pessoas, conviveria com essas pessoas? Então, que esse texto de Lucas 19, 10 possa nos ensinar a pastoral de Jesus, como que Jesus se porta com aqueles que todo mundo exclui, né? E que a gente possa aprender essa lição e atualizar esta pastoral de Jesus, esse cuidado de Jesus, esta acolhida, né? Esta acolhida indiscriminada de Jesus para com todos aqueles que não são absolutamente acolhidos por ninguém no nosso mundo atual. Que Deus nos abençoe e conceda saúde e paz. Até a próxima catequese de adultos, se Deus quiser. Tchau, tchau.